E eu tenho uma má notícia para vocês. Vocês vão ter que trabalhar. Não importa a situação, vocês vão ter que trabalhar. Pode vir a revolução comunista, vocês vão trabalhar. Olá, estamos aqui para mais um vídeo. Esse é o vídeo sequência do vídeo que você já deve ter visto anteriormente. Eu gravei 2 vídeos no mesmo dia. E como eu prometi lá, o dia já escureceu. Eu tô com uma luz aqui me ajudando a manter a iluminação, mas eu tô no carro. Então vai ficar assim e a gente vai garantir que tem vídeo saindo aí, pelo menos uma vez por semana tem que ter. Dito isso, esse vídeo na sequência também é um vídeo sobre trabalho, assim como o vídeo anterior, que foi sobre como fazer a empresa te demitir, tá? Eu tô abrindo aqui na caixinha a pergunta. E esse outro, ele é um vídeo que, se vacilar, já deve ter esse assunto aqui, mas eu nunca lembro se já tem o assunto, então quando dá vontade eu gravo de novo. Porque, né, já tem um monte de vídeo aqui. Então, uma pessoa me perguntou uma pessoa me perguntou aqui na caixinha se pode trabalhar sem gostar, né? Se você pode ter um trabalho que você não gosta de trabalhar nele. E aí eu brinquei falando, tipo, porra, tem outra alternativa? Né, que é claro que é um exagero retórico ali. E aí uma outra pessoa mandou assim, e sentir prazer em trabalhar pode? O trabalho dignifica o homem. Aí eu perguntei, você quer dizer o trabalho danifica o homem? Brincadeiras à parte, existem alguns pontos nessas questões que eu gostaria de deixar claro, e alguns deles são coisas que eu já estou aqui para falar tem bastante tempo, que me incomoda um pouco, né? Ainda mais rolou a viralização daquela thread do anti-trampo lá no Reddit e tal, então esse movimento anti-trampo, né, anti-trabalho, tem ganhado bastante força aí. E primeira coisa, vamos na sequência, né? Antes de tudo, você não gosta do seu trabalho, isso deveria ser algo muito mais normal do que parece, tá? Obviamente existem milhões de trabalhos no mundo a serem feitos e que precisam ser feitos, e boa parte deles, para não dizer a maioria, não tem uma natureza de gostar, sabe? Você não gosta de ser lixeiro, de correr na rua catando lixo dos outros, cortando a mão, tinha um arrombado, botou um copo sem proteção lá num lixo, andando pendurado lá de fora de um caminhão fedendo. Você não gosta disso, sabe? Você não gosta. O contador, ele não curte ficar olhando imposto das outras pessoas ali. Não curte, não é legal, sacou? Não tem nada prazeroso nisso, assim. E algumas atividades até possuem algum tipo de romantização de gostar e tal. Então, putz, o programador pode dizer, putz, adoro esse programador porque eu gosto da parte lógica, eu gosto de resolver problema, eu gosto de tecnologia. O médico, porque eu gosto de salvar as pessoas, de ajudar as pessoas, acho interessante e tal. Mas, na maioria das vezes, esse tipo de putz, eu faço o que eu gosto, ele é recheado de uma camadinha de boa vontade. Porque a parte que você gosta no seu trabalho, ela normalmente vai ser mínima. A maioria das vezes ela vai ser mínima. Então você é médico, você gosta de salvar pessoas, só que boa parte das vezes você vai estar lá tocando ficha de uns casos chatos que não tem nada a ver, sabe? Que não tem nada a ver. Você vai ter paciente reclamando, hospital que não te dá condição de trabalho. Isso é uma merda você fazer aquilo. O 1% vai ser assim, aquela coisa que você gosta de fazer. Sei lá, no caso da Mariana, ela adora fazer parto, sabe? Mas boa parte do dia das coisas não são as coisas que ela gosta de fazer. Não são as coisas que ela tem prazer profissional em fazer. E tem um monte de burocracia que você precisa lidar. Se é programador, você tem que participar de reunião, você tem que ouvir desaforo, você tem que resolver problema bobo, você tem que ficar fazendo debug de coisa chata, você tem que fazer coisa mecânica que você não aguenta mais fazer, sabe? Um monte de coisa. E aí a parte legal é assim, é aquele pedacinho
que é legal, que é, putz, tem um desafio novo, tem uma parada nova, e aí sim você acaba extraindo prazer dali. Então existe, quando a gente fala sobre gostar do que faz, um pouco de boa vontade em extrapolar que, apesar do trabalho ser chato de forma geral, porque trabalhar é chato, tem esse pedaço aqui que me dá um tipo de prazer, que me dá algum tipo de sentimento de recompensa ali, de reconhecimento e tal. A segunda parte disso é que nem todo mundo vai conseguir trabalhar com o que gosta. Então você é skatista, você é músico, você é, sei lá, você joga, gosta muito de jogar FPS, né, um jogo de eletrônico, né, de Counter-Strike, você um monte de coisa que são dessas gostáveis, você pode gostar, mas nem sempre você desempenha bem o suficiente essas coisas que você gosta para que você seja remunerado por isso. E você ainda vai precisar pagar suas contas, ainda vai precisar garantir que as coisas estão acontecendo ali. Você precisa trabalhar, você ainda vai precisar trabalhar. Então, essa oportunidade de você mirar e falar, putz, eu trabalho exatamente com a parada que eu gosto, ela é bem pequenininha, assim, ela é uma janelinha bem pequenininha para bem poucas pessoas. Bem poucas pessoas vão ser essas que, putz, o cara jogava videogame pra caraca e aí, pô, virou campeão e as pessoas costumam dizer se você gosta, você desempenha bem e aí acaba sendo remunerado e ganhando bem por fazer isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque esse tipo de emprego que as pessoas gostam, normalmente é um emprego onde o vencedor leva tudo, sabe? Existe uma pequena casta de pessoas que são excepcionais, eles ganham muito bem, e tem um mar de gente que não é tão boa assim, brigando lá embaixo, tentando chegar lá e não consegue, porque são profissões que ou você é o ponto fora da curva naquilo em algum grau, ou ela não tem tanto reconhecimento assim, a ponto de você poder depender daquilo, depender da sua vida aquilo, assim. Então é muito cuidado nisso. Então você pode ser, por exemplo, porra, tu luta jiu-jitsu. E, pô, você vai lá, fala, pô, luto jiu-jitsu, vou fazer faculdade de educação física e vou virar professor de jiu-jitsu. Muito legal. Só que isso vai te dar um sustento ali e muitas vezes não o sustento suficiente para você só viver de dar aulas de jiu-jitsu. E aí você vai ter que fazer um personal trainer, que aí não é a parte que você gosta. Aí você vai ter que trabalhar em academia como instrutor, que não é a parte que você gosta. Mas você tem que fazer lá porque o seu trabalho acaba sendo mais amplo que aquilo. Aí você vai ter ali umas aulas de jiu-jitsu, que pode estar até uma grana, mas você não vive daquilo. E aí quem vai ver daquilo é o cara que, putz, tem 10 títulos mundiais, monta uma academia gigante, tem 800 mil alunos e tal. O cara que é o famoso, conhecido campeão. E aí depende muito mais da vontade de gostar daquilo para você estar nesse patamar ali, sabe? Então, você acaba até dependendo mais de sorte, que às vezes você realmente monta uma academia e consegue 1 milhão de alunos, mas isso não é a regra, né? O que eu quero dizer aqui é que isso não é a regra. Então, tem que tomar cuidado com isso também, porque essas profissões que a gente normalmente fala, putz, eu vou fazer isso porque eu gosto, porque eu acho legal, elas normalmente são essas onde o vencedor leva tudo, onde é muito difícil para quem está na base ganhar. Jogador de futebol. Cara, o Brasil tem um monte de jogador de futebol. Para você ganhar o salário de um jogador de futebol, você tem que ter passado por uma peneira gigante de terceira divisão, segunda divisão, categoria de base, que ganham praticamente nada. Muita gente paga para trabalhar, praticamente. Então essas coisas são muito romantizadas, assim. Mas isso não significa também, pô, tu quer, tu precisa odiar ser contador, tu precisa odiar ser administrador. É só que esse lance de, tipo, porra, fazer exatamente o que gosta, isso tá longe de ser uma realidade da maioria das pessoas. Por mais que alguns vão conseguir fazer, e muito legal se fizer, tá? Então, é muito ruim você colocar como o seu trabalho sendo algo que você precisa gostar, que você precisa extrair esse prazer todo dele, essa gratificação dele, né? Você precisa se sentir recompensado, emocionalmente satisfeito ali,
Porque não deve ser esse o objetivo. O objetivo do trabalho deve ser garantir o seu sustento, de uma forma, obviamente, que ele não te faz mal, que ele não é ruim para você em alguma forma, que você não odeia, não sente asco de fazer aquilo, mas que você também não ama fazer aquilo não é a tesão da sua vida, mas ele garante seu sustento. E aí a outra menina perguntou, né? Perguntou, pô, mas e ter prazer no trabalho? Pode? E claro que pode. E claro que pode. E essa é a ideia. É que você até pode ter prazer, mas você não vai fazer dessa sua maior busca, porque senão isso vai ser uma busca frustrada. Porque senão você vai se frustrar dentro dessa ideia de que você precisa o tempo todo estar ali satisfeito, feliz, porque nem às vezes você fazendo aquilo que você achava que você ia amar fazer, você vai conseguir achar essa satisfação. Às vezes nem ali. Então, às vezes, porra, jogar videogame, aí você começa a jogar videogame, e aí entra num time, o time ganha, você entra na competição, uma empresa te contrata, você está ali num time profissional e tal. Só que tem o dia a dia, tem a convivência com a galera, tem os treinos, tem a obrigação de estar treinando direto, de viajar, não sei o quê. E aí você olha e fala, caraca, não gosto mais disso. Porque isso acontece, porque a natureza do trabalho é fazer algo que você não quer numa hora que você não quer, ou às vezes é algo que você gosta, mas é numa hora que você não quer, de um jeito que você não quer, sob uma demanda que você não queria e do jeito que uma outra pessoa quer. Então você pode dizer assim, nossa, eu adoro arte, eu adoro fazer, sei lá, bolo, me descobri fazendo bolos enfeitados. Muito legal. Só que aí você vai ter que fazer o bolo do tema que o cliente quer. E às vezes não é o que você quer. Não é o que você acha mais bonito. Não é o que você acha mais legal. Às vezes você gosta de, putz, eu gosto de filmar. Só que aí você vai ter que filmar casamento. Não é filmar um Matrix. Não é filmar um filme foda. Sabe? E aí você vai se frustrando. Por quê? Você esperava uma satisfação maior e quando aquilo não vem, quando aquilo que você ama se torna algo que paga as suas contas, você olha para aquilo e fala, putz, não era isso que eu esperava. Mas é porque sua expectativa está completamente desalinhada com o objetivo do trabalho. Então, o que eu posso dizer para vocês é isso, assim, não coloque essa obrigatoriedade de você fazer o que ama como o requisito do seu trabalho. O requisito do seu trabalho deve ser, você não odeia ele e ele paga suas contas. Ele paga suas contas, ele consegue pagar suas contas. Porque aí você consegue focar no trabalho que mais paga suas contas, que paga melhor, que ganha mais, que melhor te permite desenvolver. E aí, como subproduto, se você gosta, se tem coisas legais, porra, melhor ainda, melhor ainda. Mas não dependa disso para a sua satisfação. Tenha a sua satisfação na sua família, fazendo o seu hobby, fazendo aquelas coisas que você gosta de fazer depois do trabalho. Extraia a sua satisfação dessas outras coisas e não exatamente do trabalho. Sabe? Porque se vier do trabalho, melhor ainda, aí você está feito. Mas se não vier também, você não se desgasta emocionalmente com tudo isso aí. Pode seguir fazendo o seu trabalho ali, profissionalmente, com tudo que precisa, mas sem também ficar esperando demais alguma coisa dali, porque não vai vir, a maioria das vezes, infelizmente não vai vir, tá? E eu sei que eu até comecei falando ali da galera de trabalho e tal, e aí tem eu ia falar moda, não, moda, mas existe uma bolha onde esse discurso está muito inflamado, que é do odeio trabalho, não quero trabalhar, e por aí vai. E eu tenho uma má notícia para vocês. Vocês vão ter que trabalhar. Não importa a situação, vocês vão ter que trabalhar. Pode vir a revolução comunista, vocês vão trabalhar. E na revolução comunista, vocês completamente vão trabalhar com algo que você não gosta. Você pode até dizer, pô, mas eu vou estar ajudando a minha comunidade, vou estar ajudando o meu país, vou estar construindo, vou ter mais, sei lá, enxergar mais valor no que eu estou fazendo, e eu posso concordar com isso. Mas você não vai gostar. Não é algo que você gosta. E você vai ter que, sei lá, trabalhar em lavoura, trabalhar em fábrica, vai ter um monte de trabalho que ninguém quer fazer para fazer, sabe? Vai ter, esse trabalho vai existir ainda. E então é importante a gente entender que você não precisa amar trabalhar, você não precisa ser um fã do trabalho, mas você precisa ter a noção de que você vai precisar fazer aquilo.
e que o seu problema deve ser as condições ruins de trabalho. É isso que deve ser ruim. Você deve lutar contra, você deve se levantar contra, se proteger, buscar lugares melhores, mas o trabalho, infelizmente, ele vai acontecer. Você vai ter que pagar a conta. E quanto mais tarde você descobre isso, mais difícil fica. Porque às vezes você se queimou um monte fazendo um monte de besteira, de corpo mole, de não sei o quê, e infelizmente você vai ter que trabalhar. Trabalho é uma realidade que você não vai ter como fugir, tá? Não vai ter como fugir. E essa é a minha mensagem para vocês. Vocês vão ter que trabalhar, infelizmente. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve nesse canal. Um grande abraço e valeu!